Bom, galera, vídeo de hoje vamos falar um pouco de rolo de treinamento. A gente está passando aí por um período de chuvas, tá difícil treinar. Eu recebi um convite para fazer um treino indoor e aproveitei para ter essa experiência mais uma vez. Eu já tentei treinar em rolo algumas vezes, não me adaptei e resolvi fazer esse treino com a galera, mas com o intuito de entender a real diferença entre treinar na rua e treinar no rolo. Será que dá para a gente fazer um treino bom, igual ou até melhor no rolo de treinamento, como algumas pessoas dizem? Bom, como eu falei, recebi um convite para fazer um treino indoor e o meu intuito é entender exatamente a diferença entre treinar no rolo e treinar na rua. Por que que eu, Fernando, tenho dificuldade de treinar no rolo enquanto outras pessoas fazem isso com uma certa tranquilidade? E qual a real diferença entre isso e se eu consigo fazer um treino de qualidade no rolo de treinamento? Vou passar um pouquinho para vocês do dia lá do treino e já volto para explicar um pouquinho das coisas que eu aprendi com isso, com a conversa com as pessoas que já treinam no rolo de treinamento e principalmente com o Joselito, que é meu treinador, que me abriu muito a mente em relação a essa questão de rolo de treinamento. Continua chovendo em Vila Velha e hoje vamos para um treino diferente, algo que eu nunca fiz, que é treino indoor. Já dei uns girinhos, mas treino mesmo, primeira vez. Se você tem curiosidade de como é que faz esses treinos, principalmente com esses aplicativos, vem comigo que a gente vai aprender junto. Eu não conheço nada também. Bora! A galera já aí preparando tudo, botando as máquinas para funcionar. Esse aqui vai sobrar fácil no pedal hoje. Ah, praça que eu vou, viu? Bom, a gente vai fazer um treinozinho indoor. Eu nunca fiz. Aqui dá um pouquinho de eco, então se o som ficar com eco aí, desculpa, mas não tem jeito, é o ambiente. Bom, antes de começar aquele aquecimento, já falamos deles no vídeo passado. Se você não viu ainda, vai lá. Eu tô com dor aqui. E aí, dupla? E aí? Preparado? Tô preparado, cara. E você? Sempre cansado. Não fez não? Treininho de uma hora? Não. Bom, o Marcinho manja desses negócios aí, eu não manjo nada. Ele vai ensinar a gente. E pra quem não sabe, ele vai correr o Brasil Ride de 2011 comigo. Vou fazer essa aventura aí com o Coelho. Vamos ver o que vai dar, né? Tem um ano aí de preparação, vamos começar aí. Eu não vim pra brincar, não. Inverte a mão aí, garoto. Bom, a gente colocou as bikes aqui nos rolos, estão vendo? E instalamos aqui no computador o Zwift. O meu tá carregando aqui ainda, daqui a pouquinho a gente começa. Bom, uma hora depois, tentando ajeitar aqui o Zwift para pagar todo mundo, conseguimos. Bruno tá ali, eu tô aqui no meio, Marcinho aponta. Brunão tá aí. E aí? Com garrafinha. Marcinho tá aí. Com gelzinho, garrafinha. E eu, Raiz, sem garrafinha, sem nada pra poupar peso, né? Ficar mais levinho. Mentira. Nem que eu não trouxe nada mesmo. Vambora assim mesmo. Eu tô preocupado que nem ferramenta eu trouxe, cara. Vai que eu furo um pneu. Vai dar letra. Já passei você. Ué, mas você tem que esperar o Bruno. A gente vai no seu mesmo. A gente tá junto, tá vendo? Olha lá, você tá atrás de mim, ué. Mas o Bruno não tá vendo ninguém. É como se ele estivesse pedalando sozinho. Vai sobrar, já sobrou com ele. Pô, o cara já tá fazendo força. Tem que botar força aqui nesse negócio. Os caras me sabotaram aqui, rapaz. Eu tô fazendo uma força, tô falando, rapaz, eu não consigo gerar a potência ali. Ah, tá também, não Bruno não. Aí
O Marcinho falou, deve estar no Erg Mode. O cara tá gerando lá 220, para gerar 220 aqui eu tava na Z4. Vambora, ver se mudou. Bom, vocês viram aí que a gente fez um treino indoor. Eu treinei com o pessoal, foi bastante divertido. Treinar com outras pessoas, utilizando o aplicativo, a gente vai falar sobre isso aqui também. Tornou essa experiência um pouco mais divertida. Tá? Eu tive algumas dificuldades. De novo, eu não me senti bem no rolo de treinamento. Isso é uma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eu compartilhei com as pessoas que já fazem o treino, compartilhei com o Joselito. Vou passar a opinião deles aqui para vocês também, para a gente entender um pouco melhor dessa questão de treinar no rolo de treinamento. Sem muitas delongas, vocês podem ter percebido aí que eu comecei a treinar ali, a fazer o treino com eles, e chegou uma hora que eu não estava mais no vídeo, eu simplesmente abandonei a bicicleta porque eu não estava me sentindo bem. O que aconteceu comigo é que eu comecei a sentir muita dor nas pernas, em lugares que normalmente eu não sinto, eu fiquei com um pouco de receio de estar num posicionamento errado, de estar forçando de uma forma errada e acabar me lesionando, fazendo uma força ali que o meu corpo não está acostumado, pelo menos não da maneira que ele está acostumado. E isso é verdadeiro, tá? Essa experiência me serviu para entender um pouquinho disso também. Eu conversei com o Marcinho, que faz muito treino indoor, por questão de tempo, por questão de qualidade de treino, a gente vai falar sobre isso também. Ele utiliza muito o rolo, então ele adquiriu um rolo Smart igual tem ali, ele utiliza o Zwift e tudo mais para fazer os treinos dele, já que ele segue planilhas, ele segue realmente uma linha de treinamento profissional aí, que ele gosta bastante, então ele sentiu essa necessidade de investir no equipamento, mas enfim, ele pratica bastante e eu não. E ele me explicou que essa diferença da dor que eu estou sentindo é porque o meu corpo não está acostumado a fazer o exercício no rolo, tá? Eu conversei com o Joselito e realmente não é igual. A gente, quando faz na rua, a bicicleta, ela se move muito. Então, a gente faz com que o nosso corpo pedale de uma forma diferente do que a gente está pedalando ali no rolo, né? No rolo, a bicicleta está parada. Então, a gente começa a pedalar muito certinho, no movimento muito exato, e não é o que a gente faz na rua. Então, apesar de eu estar trabalhando o mesmo movimento e tudo mais, a forma, o estímulo que eu estou gerando ali, ele é diferente, então eu acabo forçando a musculatura de uma forma diferente. Tá? De fato, se eu não estiver acostumado, eu posso ficar dolorido, eu posso me lesionar. Então, o correto é a gente começar a realizar alguns treinos de rolo para acostumar o nosso corpo, o nosso músculo, àqueles novos estímulos, né? Naquele novo formato, naquele novo movimento. Fisiologicamente, conversando com o Joselito, basicamente a gente consegue o mesmo movimento, a mesma qualidade de treino. E ele ainda foi além. Ele falou que no rolo de treino a gente consegue até treinos com maior qualidade do que o treino na rua. Isso porque a gente não tem as interferências que a gente vai ter na rua. Tá? Na rua a gente vai ter buraco, vai ter obstáculos, quebra-molas, vai ter o vento, que às vezes entra com rajadas e tudo mais. Isso faz com que o nosso corpo comece a trabalhar em zonas diferentes, estímulos diversos e tudo mais. No rolo, como a gente não tem as interferências, a gente consegue fazer o treino em termos fisiológicos, tá? Se eu quiser seguir, por exemplo, uma zona, uma certa frequência cardíaca, uma certa potência, eu consigo fazer aquilo com mais qualidade, porque eu não tenho interferência nenhuma, tá? Isso é melhor ou pior? Em termos fisiológicos de treino, você consegue uma maior qualidade justamente por eliminar todas as interferências que a gente poderia ter, tá? E isso me abriu bastante os olhos, principalmente para uma fase de treinamento que eu vou entrar, né, para o ano de 2021, e eu comecei a enxergar o rolo de treino de uma forma diferente, tá? A questão motivacional ainda é um problema para mim. Eu não me sinto motivado a sentar ali numa bicicleta, no rolo, num quarto fechado e simplesmente ficar pedalando sem ter gente para conversar, sem ter um obstáculo para passar, sem ter, sei lá.
Tudo que a gente tem na rua, a gente não vai ter no rolo de treinamento. Então, o aspecto motivacional, ele realmente é um problema, algo que a gente tem que se acostumar também e focar justamente no treinamento para a motivação vir dali, né? Da gente extrair do rolo justamente a qualidade do treino e tornar aquilo motivante, tá? O Marcinho, ele me falou muito sobre isso também. O rolo que a gente utilizou, que é o rolo Smart, que mede toda a potência, você consegue botar sua frequência cardíaca, jogar tudo na televisão, utilizar uns aplicativos como o Zwift, que torna aquela experiência um pouco mais interativa, você consegue distrair, competir com outras pessoas, então isso torna o seu treino no rolo mais motivante, você começa a distrair com aquilo. Tá? Uma coisa que o Joselito me falou também é a questão de você, às vezes, não usar a camisa, usar um ventilador forte na hora de utilizar o rolo. Por quê? De acordo com ele, a gente começa a transpirar e produzir calor. E em volta da gente, a gente cria um microclima bastante quente. Então, não é só um ar-condicionado que vai ajudar a gente nessa questão. O ventilador, ele ajuda a dissipar esse calor e de certa forma, deixar a gente numa zona mais confortável, tá? Para quem não sabe, se você trabalhar numa zona de calor muito alta, a gente pode evoluir aí para um quadro febril, ele me falou sobre isso também, e fisiologicamente, em outras conversas que a gente já teve, o nosso corpo começa a trabalhar em zonas cardíacas diferentes e tudo mais, e aí sim a gente começa a ter interferências que não são desejadas no rolo de treino, tá? Nesse tipo de treinamento para a gente atingir aí a qualidade que a gente almeja. Então, respondendo a principal pergunta aí, sim, a gente consegue fazer um treino de qualidade ou até melhor no rolo de treinamento. Ele não é igual, porque a gente não vai ter aquela interferência que a gente tem na rua. Então, em termos fisiológicos, a gente vai ter uma boa qualidade de treino. Em termos reais, não. Ela é pior do que você treinar na rua, justamente pelos estímulos que a corrida, a competição do dia a dia, numa rodovia, num estradão, numa subida com obstáculos e tudo mais, vai te oferecer. Então, você ficar só no rolo e não treinar a parte técnica também, você não vai se tornar aí um ciclista completo. Talvez você fique mais forte, mas você vai perder em outras pontas. Você não vai saber fazer curvas, você não vai saber passar obstáculos, uma raiz, um dia molhado com lama e tudo mais. Enfim, diversas interferências que na verdade fazem parte do esporte e a gente tem que se acostumar com ela, tá? Então, 2 pesos, 2 medidas. Em termos de treino, em termos de se tornar forte, o rolo ele é bastante eficaz, às vezes até melhor, mas em termos gerais, se você estiver se preparando para uma prova, alguma coisa, é muito importante você fazer o treino na rua, você ter o contato ali de um pelotão, de um vácuo, de puxar ali num pelotão, num estradão, numa raiz, em outras questões aí, depende da modalidade que você está treinando. Enfim, você tem que ter a prática e não só a força para te ajudar a evoluir sempre. Bom, eu vou ter mais umas experiências aí com o rolo de treinamento, espero adaptar o meu corpo a esse tipo de estímulo. Eu tento passar aqui em outro vídeo um feedback para vocês, se eu me adaptei ou não, se eu não consegui. Se eu me adaptar, é possível de eu adquirir aí um rolo de treinamento mais para o ano que vem, para os objetivos do ano que vem. E, como sempre, eu vou compartilhando aqui com vocês. Bota aí nos comentários a experiência de vocês com rolo de treinamento. Todo mundo que puder, em relação a rolo fixo, rolo smart, rolo livre. Bota aí nos comentários para a gente discutir um pouquinho sobre o assunto, para a galera entender um pouquinho mais. Valeu, grande abraço, até a próxima.